Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mercado e Gestão na Saúde. O meu nome é Luiz Henrique Soares e hoje é dia de bate-papo. Lembrando que o nosso canal é patrocinado pela Comerciare, consultoria para negócios em saúde. Saiba mais no link que vamos deixar aqui na descrição do vídeo. E no episódio de hoje temos um bate-papo muito especial com a doutora Aline Cancilieri. Ela é nutricionista e especialista em nutrição esportiva e fitoterapia. E no nosso papo vamos falar sobre a contribuição da nutrição para o sistema de saúde. Aline, se apresente para a gente? Primeiro, eu quero agradecer o convite, uma ideia fantástica, que a gente realmente precisa conhecer mercado, conhecer o trabalho dos colegas para a gente poder associar, para a gente poder fazer parceria. Eu sou nutricionista esportiva, clínica esportiva, sou formada há 9 anos pela PUC, tenho algumas especializações aí na bagagem, mas eu me dedico a essa área de clínica esportiva. Já trabalhei com o pessoal da bariátrica de forma um pouco mais intensa. Hoje em dia o foco mudou, tá? Mesmo na parte de estética, atleta, melhora de performance, hipertrofia. Estou com 2 consultórios, um localizado na região Marista, mais centralizado, e o outro no Jardim América, divisa com Nova Suíça. Os dois com o mesmo tipo de público. O que que diferencia? Na parte aqui do Jardim do Bela Vista, do Marista, né? A gente está com um público muito da Polícia Militar. Então ali a gente trabalha como se fosse atleta. A gente tem que preparar porque ele tem todo uma base, um suporte para que eles façam aqueles cursos de especialização. O curso do BOP é frenético, tem uma preparação antes, aí de uns 3 meses antes, para que ele consiga desempenhar a função dele lá dentro do curso, para que ele consiga passar. Curso de mergulho, paraquedismo, tudo isso eu faço a preparação. É uma área que eu sou apaixonada, sempre gostei muito de trabalhar com atleta, com praticante de atividade física, e na faculdade era uma área que eu nem pensava em atuar. O mais engraçado é isso. Eu nunca pensei em atuar em esportiva. E aí a gente vai se aprofundando, o tempo vai passando. Eu queria ter trabalhado mais, era na área hospitalar mesmo, dentro do hospital. Fiquei 15 dias cobrindo uma colega dentro do hospital, porque ela precisou ser afastada porque pegou Covid. Eu fui para substituir, mas nunca, agora já não é mais tanto o foco. Eu fui porque era uma colega mesmo de profissão, uma colega próxima. E aí eu falei assim, não, vou te pegar para te ajudar. E aí, mas o foco sempre será agora esportiva. Seja visando estética, seja visando desempenho, o foco vai ser esse. Legal, legal. Acho que é um dos temas do momento da saúde, essa parte da estética, da atividade física. Eu vejo de duas formas, o viés estético, mas também o viés da qualidade de vida, não é mesmo? Tem mudado muito, né? Agora, depois da pandemia, o pessoal está tendo um olhar diferenciado, tá começando a entender a importância da prática de atividade física, da alimentação de qualidade, né? Nem questão de quantidade, mas em sim qualidade. Durante a pandemia, a gente vê muito o pessoal optando por comfort food, que é fast food, comida pronta, e agora está começando a refletir o que aconteceu lá no começo da pandemia. Ganho de peso, sono alterado. Então, o pessoal precisa. Agora eles estão precisando, mas a consciência está vindo. É aos pouquinhos, é um trabalho de formiguinha, mas que está dando certo. A nutrição ganha espaço. Comfort food, eu não conhecia esse termo. Fiquei conhecendo agora com você. E o que você enxerga, Aline, como os principais desafios da profissão, com o mercado e com o perfil dos pacientes em si? Então, para qualquer outra área, ele vai direcionar. Eu estou sentindo que eu estou com problema na parte hormonal. Ele vai no endocrinologista. Ele sabe onde procurar. No quesito alimentar, ele tem acesso livre na internet. Tem N blogueiras falando sobre o assunto, tem N profissionais falando sobre o assunto.
Então, para o paciente chegar até a gente, ele vai passar por um caminho bem tortuoso. Ele vai para o blog, ele vai para o Instagram, ele vai para outros profissionais de saúde, até ele tentar tudo. Ele não conseguiu, aí ele vai para o nutricionista. Então, eu acho que falta um pouco mais, assim, por ser um trabalho de formiguinha, falta um pouco mais de apresentação nossa, do que a gente faz, né? Tem muita gente que fala assim, o seu Facebook, o seu Instagram, ele só tem coisa profissional. Mas eu preciso que as pessoas conheçam o que que a nutrição faz, o que que a nutrição esportiva faz, para ela me procurar. É um trabalho de formiguinha, é muito assim do boca a boca, porque alguém teve resultado que procurou, porque alguém teve melhora de algo que procurou, sabe? E é devagarzinho. É um trabalho cansado. Muitas vezes dá vontade da gente desistir, que a gente fala assim, a gente estuda tanto e não vem retorno. Vem. Só que é uma área nova, agora que ela está ganhando espaço, agora que ela está ganhando notoriedade. Que antes o profissional que prescrevia a dieta era o endocrinologista, era o médico nutrólogo, eram outros profissionais que não eram habilitados. E aí, desde o ano retrasado para cá, a prescrição de dieta ficou como algo específico do nutricionista. A gente ainda encontra muita coisa na internet? Encontra, mas para ficar individualizado, é o nutricionista que tem que fazer. Interessante. Você está colocando uma dor da área de nutrição que eu até vejo outras áreas, sejam elas da saúde ou até outras áreas do conhecimento que sofrem do mesmo problema. É, você tem um conteúdo na internet, você tem essa informação que não vou falar que ela é incorreta, ela é errada, pode ser que ela seja até certa, ela pode até ter total sentido, total até embasamento, mas estamos falando de uma coisa tão importante que é a vida das pessoas, é a saúde. E simplesmente você vai ver uma informação e vai tomar como base, você vai identificar os sintomas de uma doença e você mesmo vai tentar interpretar qual que é gripe, é coronavírus. É complexo essa situação. E sendo que o correto é a pessoa procurar pela ajuda de um profissional. A gente está falando de saúde, é algo totalmente importante para nós. Sem saúde, você não consegue levantar da cama, sem saúde, você não consegue praticar atividade física, sem saúde, você não consegue trabalhar. Então, eu vejo que esse desafio aí é uma jornada até chegarmos. Até eu que sou da área de gestão, nós temos também um pouco disso também, às vezes informações que tentam passar ganhos e retornos muito rápidos em tão pouco tempo, é um dilema muito grande. Então, se vivemos isso na gestão, que é uma coisa que é importante, mas que está mais ligada à questão organizacional, empresarial, agora, quando a gente fala de saúde, isso é vital. Você pode consumir um alimento específico que pode fazer muito mal. E simplesmente você Olha, pegar na internet e não conversar com um profissional, é um absurdo. Eu já, como falei, já tive contato com um nutricionista, são feitos vários procedimentos ali durante a consulta, várias avaliações, um estudo até chegar na dieta que eu tinha que seguir. E depois de um tempo eu ainda tinha que fazer esse processo de novo para saber se continuava, se eu perdi peso, se eu perdi todas, se eu segui a dieta à risca, e se meus exames e todo a análise do meu corpo ali se correspondeu ou não, para poder dar sequência. Então, acho que talvez nós vivemos numa época de excesso de informações e talvez essa falta de acompanhamento profissional traga essas dúvidas e talvez esse uso e consumo de certas coisas de forma inconsciente. Entrou agora há pouco que eu vi que entrou um escritório de advocacia, ou um uhum. advogado específico, não deu para entender, é a mesma coisa. Eu vou ler uma legislação e não conversar com o advogado e lançar um produto novo, lançar um certo tipo de situação no mercado, é complexo, né? A gente não pode deixar quem é profissional também e quem está envolvido com esse profissional, e eu trabalho na gestão de serviços de saúde, eu me sinto também, a gente tem como obrigação acabar com isso e ressaltar a importância do acompanhamento profissional, tá?
E dando sequência, então, você falou sobre você, falou sobre o seu trabalho, falamos um pouquinho aí dos desafios da nutrição. Eu queria falar com você agora um pouquinho mais sobre a área de nutrição. Você falou dos desafios, falou do que você faz. Quais são as suas expectativas em relação à nutrição, as expectativas também da área de nutrição? Como que você enxerga a abrangência dela e a importância dela dentro do tema saúde da pessoa? Agora está muito em alta, né? Por conta do Covid e tudo mais, mas esse cuidado com a alimentação já deveria acontecer há muito tempo. Só que é agora que o pessoal está vendo a importância. Então, a nutrição é um campo extremamente novo. A gente ainda está acompanhando, tentando acompanhar, ao contrário de médicos e outras profissões que já estão há mais tempo no mercado. A gente está tentando acompanhar o ritmo de tudo. É uma profissão super dinâmica e que tem sim espaço para todo mundo. Agora que o pessoal está entendendo a importância da alimentação para a saúde, é um campo extremamente promissor. Só tem a crescer. Que bom, excelente notícia. Eu tive entrevista que eu te falei com um psicólogo e tive também com uma fisioterapeuta. E falamos um pouco sobre isso também, qual que é a expectativa das áreas de nutrição e fisioterapia. E são áreas que também estão em alta. Psicologia principalmente, porque o tema saúde mental está cada vez mais sendo colocado em voga, inclusive, principalmente agora nos Jogos Olímpicos, né, tivemos alguns acontecimentos que trouxeram ainda mais esse tema. A fisioterapia, principalmente a doutora Larissa Andrade, que ela é especialista em fisioterapia voltada à saúde mental, e ela trouxe muito o trabalho que ela faz, é um trabalho muito bonito, muito grandioso. Convido todo mundo a seguir o podcast Mercado e Gestão na Saúde lá no YouTube para ver o episódio com ela. Está muito especial. Nós falamos também sobre essa expectativa, que também é excelente, é maravilhosa. E você falando da nutrição, eu vejo isso ainda de forma mais especial, porque nós estamos falando de especialidades não médicas. Está Inclusive, ganhando eu estou espaço, conversando. né? Exatamente, eu Tem. não estou conversando com vocês à toa. Tem um propósito, porque antes você sentia alguma coisa, você tinha alguma coisa, você procurava o médico diretamente. Hoje não, as pessoas sabem que elas podem ir diretamente ao psicólogo, elas pode procurar o nutricionista, o fisioterapeuta, eu sei que ainda tem algumas questões ainda de situações específicas da profissão, mas as pessoas já sabem onde procurar, já sabem onde recorrer. Eu acho isso muito importante, eu acho que é uma vitória das profissões e também o alerta para que continue com essa luta de incentivar a prática da multidisciplinaridade, que é a integração de todas as áreas. Inclusive, eu até estou participando de um grupo que está falando muito sobre a questão da saúde integrativa. Então, eu fico muito feliz em ouvir isso de você e dos outros profissionais que passaram por aqui e ver que a expectativa é cada vez melhor. E eu, como gestor e consultor na área de saúde, fico ainda mais empolgado, que é a oportunidade de você promover ainda mais a saúde. Então, fiquei estou muito feliz em ouvir isso. Te agradeço novamente por estar participando com a gente, porque esse tema é muito relevante. E quando eu falo de a sua atuação, a sua especialidade, o papel da nutrição e falar ainda mais sobre o que vocês tratam e a importância da pessoa consultar um nutricionista, nós estamos falando de vários pontos da saúde. E um ponto que eu que eu gosto de trazer muito aqui para o bate-papo é a questão do sistema de saúde como um todo. E quando eu falo do sistema de saúde, eu falo do paciente oriundo ali do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Eu falo do paciente que tem plano de saúde, que hoje é 25% da população brasileira, um quarto dela que tem acesso a um plano de saúde privado. Nós estamos falando do paciente que tem condições de pagar pelo melhor tratamento disponível, pelos melhores exames, tendo ou não plano de saúde. Nós estamos falando da importância das especialidades dentro de um sistema de saúde complexo, que tem demanda por mais profissionais atendendo, mas que tem um investimento que não consegue custear
esse envolvimento, que é complexo por natureza. Então, é uma questão que eu gosto de trazer aqui e que eu gosto de discutir com os profissionais, porque isso é muito importante. E eu queria trazer para você comentar um pouquinho com a gente como que você enxerga o sistema de saúde hoje, como um todo, como você enxerga o acesso das pessoas ao serviço de saúde e, principalmente, a profissão de nutrição, como que ela se encaixa dentro de todo esse sistema e como que ela pode contribuir ainda mais na promoção dos cuidados que ela oferece. Quando eu estava na faculdade, o acesso, a gente fazia estágio em saúde pública. E a maioria dos pacientes chegava por lá, que passavam pela triagem, que a gente fazia toda aquela avaliação para saber hábito alimentar, o que ele tinha costume de comer, por que ele ia comer, né? A gente percebia que tinha um viés. A pessoa que tinha melhor condição estava para um lado e os demais de menor condição estava para o outro. E a gente pensava assim, poxa, como é que a gente vai atuar, como é que a gente vai fazer para ajudar os dois grupos ao mesmo tempo? E aí a gente começou a disseminar que a questão da alimentação, ela não tem que ser difícil, ela não tem que ser algo caro, ela tem que ser algo que ajude, tem que ser algo que seja gostoso, que traga conforto para aquela pessoa. Ah, quer dizer, eu vou procurar um nutricionista, eu vou sair do SUS e vou para um outro pago porque é melhor. Não, a qualidade do atendimento deveria ser o mesmo. Infelizmente, a gente não tem profissionais que pensam dessa forma, mas a qualidade não deveria ser diferente. O SUS, ele tá aí para atender a todos, deveria ser algo assim fantástico, um acesso para todo mundo. Porém, a gente sabe que ainda é difícil. Dentro do Sistema Único de Saúde, são raras as pessoas que entendem a importância do nutricionista. Ele entende a importância do médico, que vai prescrever a receita do medicamento, ele entende a função do enfermeiro, que vai estar ali para auxiliar o médico, para fazer a parte dele, mas ele ainda não consegue entender o porquê que mudar a alimentação dele vai resolver ou vai ajudar o caso dele. A gente vê isso muito nítido quando a gente pensa num paciente diabético. Ele procura a unidade de saúde, ele quer ir lá para pegar a insulina dele, fazer a avaliação, mas ele ainda não tem consciência do quão importante é mudar a alimentação. Que se a alimentação dele, ele consegue diminuir a quantidade de, né? Ele consegue ter uma qualidade de vida melhor, o risco dessa diabetes agravar diminui. Então, tudo isso a gente está trabalhando aos pouquinhos. Agora o pessoal já sabe que dentro da unidade básica a gente está lá para atuar, né? As faculdades estão promovendo um campo maior para a gente atuar, então está facilitando esse acesso. É claro que é igual a gente conversou no começo, para o paciente chegar até a gente, por um boom de informações, ele vai procurar qualquer outro caminho. Às vezes até o médico fazendo a indicação, ele vai procurar a blogueira, ele vai procurar outro caminho para só então ele chegar na gente. Mas é um trabalho de conscientização, tá aí o campo aberto para a gente crescer e aos pouquinhos vai tudo dando certo. É legal saber que a nutrição tem sim uma linha de atuação aí dentro do serviço público. Eu te confesso que eu não conhecia, até foi muito bom, fiquei muito feliz em saber que tem. Eu imagino que o trabalho para fazer com que isso aconteça, o trabalho que foi feito deve ter sido muito difícil, e eu acho que ainda deve ter muito trabalho a ser feito por todas as profissões, né, todas as especialidades, para que atinjam cada vez mais pessoas, né? Eu converso muito com alguns conhecidos que são donos de clínicas, centros médicos, e sempre eu pergunto, né? Eu tenho essa curiosidade de perguntar, qual que é a demanda de consultas não médicas com nutricionista, com psicólogo, com os psicólogos? Eu lembro que uma clínica até me falou, tem poucas semanas, que o atendimento de psicologia aumentou, acho que ele triplicou. Nutrição também, ele registrou crescimento. Algumas clínicas, não sei se pelo apelo ali do público, do custo, não sei, que às vezes não não aderem tanto, procuram mais a consulta médica, porque pode ser que seja um público que precisa muito da consulta com um ginecologista, com o clínico geral, com o cardiologista, e que talvez tenham essa dificuldade de acesso.
mas tem outros tipos de serviço que eu tenho conversado com os gestores e com os proprietários, que eles têm sim registrado esse aumento no número de atendimentos, e isso é muito importante, isso é muito bom para o mercado. Como eu falei, o mercado hoje, o Brasil tem mais ou menos aí 213 milhões de habitantes. Desses 213, o número novo está perto de 50 milhões de usuários dos planos de saúde, entre 48 e 49, para não chutar um número exato. Ou seja, um quarto da população acessa a saúde privada, que é através de um plano de saúde. Lembrando que grande maioria dessas pessoas tem um plano de saúde com benefício da empresa, não é um plano que ele paga, a parcela é bem menor. Desses outros 77, vamos colocar aí que mais ou menos desses 75% que resta, apenas 25% acessa o SUS, que é o outro um quarto. A gente pode dizer que 50% da população brasileira conseguem acessar um serviço de saúde. Os outros 50% ou paga, ou não tem acesso, ou demora demais, porque precisa de exames, precisam de consultas, precisam de cirurgias que não saem, ou simplesmente são pessoas que não cuidam da saúde. A estatística ela é gigante, né? Então a gente fica pensando, né, onde que se encaixa a nutrição nesse meio? Qual dessas parcelas de população você acredita que mais consomem por serviço de nutrição? Considerando, inclusive, os seus próprios pacientes. A maioria hoje está vindo um pouco por plano de saúde e um pouco por livre demanda pagando no particular. Ah, eu acompanho seu trabalho no Instagram, eu gosto dos textos que você publica, eu gosto da forma que você desenvolve e eu quero mudar o meu estético. A maioria das vezes fala que quer mudar o estético. É hora que eu peço o exame, que eu vou olhar, vou detalhar para ver o que está acontecendo, eu vou mostrando para ela, ó, você tem uma deficiência de tal coisa, a gente precisa trabalhar isso um pouco melhor, a gente precisa cuidar de outra coisa, a gente precisa melhorar seu sono. Então aí a pessoa vai entendendo que ela precisa de um auxílio, ela não se dá conta, né? A maioria dos pacientes fala assim, eu tenho plano de saúde, você está atendendo plano de saúde? Não, no momento eu não estou atendendo. Não, mas eu quero consultar. Então tem esse público também, está muito dividido. Há alguém que às vezes já segue o trabalho há um tempo, né? Então fala assim, não, eu quero consultar. A procura melhorou muito de março para cá. Antes era algo mais amarrado, antes era algo mais que dependia do encaminhamento, realmente era bem específico para tratar algo. Agora já está vindo por livre demanda. Eles estão entendendo a importância dessa mudança de alimentação, não só de estético, mas a melhora de um quadro como um todo. Fico feliz em ver que essa procura ela é de várias frentes, do paciente particular, do paciente que tem o plano de saúde. Normalmente é um assunto muito polêmico, porque tem aquela questão do valor de remuneração, que ele é melhor no particular, ele é inferior no plano de saúde. Imagino que já deve ter tido alguma ação por parte dos planos de saúde de melhoria dessa remuneração, até considerando que a demanda está aumentando e que uma pessoa que controla a sua alimentação e que tem uma alimentação saudável, ela praticamente começa a tratar outras possíveis doenças. E isso é bom para a saúde como um todo, porque o sistema vai custar mais barato, porque hoje custa muito caro, cirurgia é muito caro, seja para o SUS, seja para o convênio, é uma coisa que onera muito essas fontes pagadoras. São tratamentos também que vão prevenir lá na frente, porque se fala há tanto tempo saúde preventiva, né? Há tanto tempo que falamos sobre isso, e agora que você está vendo isso, você vê, as pessoas estão começando a conscientizar, está chegando mais essa informação de que eu preciso cuidar de mim agora para evitar no futuro problemas maiores. E fico feliz em ouvir você falando tudo isso. E eu queria te fazer uma outra pergunta também. Eu não sei como que é em cada área, eu sempre escuto várias informações diferentes, mas eu ouvia muito falando assim, que o paciente às vezes começa o tratamento, ele para no meio do caminho, ele para, ele volta, depois ele tem que refazer tudo. Na nutrição, que é um processo,
né? Você não consegue mudar a sua alimentação da noite para o dia, você não vai conseguir perder peso da noite para o dia. Mas como é que está aí no seu trabalho essa questão do engajamento do paciente com o tratamento? Como que você conta para a gente essa situação atual? Sempre vai ter aquele paciente que ele começa e no meio do tratamento ele desiste, ele muda de ideia, mas a gente tem que buscar entender, às vezes é por algo que está acontecendo no trabalho, é algo que está dificultando o acesso dele, e por isso a importância dele continuar o acompanhamento. Ah, eu fui, por exemplo, aconteceu do paciente ser demitido no meio da pandemia. Nutri, eu não consigo continuar com a dieta porque eu não vou ter o dinheiro todo para isso, eu não vou ter suplementação. Eu não, vamos dar um jeito, vamos fazer dentro do que é possível, vamos melhorar dentro do que você consegue. Esse paciente ele já tinha fechado um pacotão de acompanhamento. E aí ele ficou nesse desespero, como é que ele ia fazer? Eu falei assim, não, calma, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo. E aí ele saiu todo feliz, porque ele viu que para ele seguir, para ele conseguir ajustar o processo dele, ele precisava conversar. Ele precisava me contar tudo o que estava se passando, o que que era possível fazer e o que que não era possível. Diante disso, a gente vai ajustando. Então, depende muito do profissional também saber escutar, estar preparado para tudo que puder acontecer, que pode vir a acontecer, imprevistos estão aí, todo mundo está sujeito, e saber contornar isso daí. Eu sempre fui muito aberta com os pacientes, tanto que o celular não para o dia inteiro, ele não para. Qualquer dificuldade que eles têm, eles vão entrar em contato. Nutri, não estou encontrando tal suplemento, eu pego o celular, eu vou ligar atrás, eu vou dar um jeito de conseguir. Nutri, não dá, formulação tal, ficou muito cara, tem jeito a gente ajustar? Tem, vamos ver o que que é possível fazer. Então, acho que parte muito do profissional saber escutar o paciente dele e saber conduzir em meio à intercorrência. Porque isso daí todo mundo está sujeito. Ele está sujeito, eu estou sujeita. A gente precisa ter jogo de cintura para conduzir esse paciente. A humanização no processo de saúde, podemos dizer, que é você Justamente. conversar com o paciente, manter um relacionamento com ele, fazer com que ele entenda que você está à disposição para esclarecer, para conversar, para fazer ajustes no processo. Isso é muito bom e é uma habilidade que eu percebo que os profissionais de saúde estão sendo cada dia mais desafiados a adquirirem, porque você não tem esse nível de relacionamento com o seu paciente, da mesma forma, vendedor com cliente, quem atende um cliente ali no balcão, se você não conseguir ter esse jogo de cintura, a pessoa não vai se sentir confiável o suficiente para ela voltar. Uma coisa é você ir no mercado comprar um produto ali, uma lata de refrigerante, uma garrafinha de água, comprar 1 quilo de uma fruta ou de uma verdura. É uma coisa que você compra ali, às vezes o atendimento ali não impacta no produto final, porque ele já está pronto. Agora, um serviço de saúde, que é uma coisa tão pessoal, tão particular, se ela não se sentir confiável pelo atendimento, como é que ela vai confiar depois na sua assistência? O paciente ele tem que se sentir acolhido. Na maioria das vezes, quando ele desiste do acompanhamento, é porque ele não se sentiu acolhido. Alguma coisa ali entre a conversa do nutricionista com o paciente, essa relação profissional-paciente foi quebrada. Aí ele desiste, ele perde a motivação. E aí a gente precisa ter o jogo de cintura para puxar esse paciente de volta. Vem cá, me conta o que está acontecendo, o que mais eu posso te ajudar. É também uma questão de empatia. A gente tem que saber como conversar com esse paciente. A maioria das vezes o paciente chega para mim com um relato de eu fui na nutricionista X, ela sequer olhou na minha cara, ela não conversou direito comigo, ela pegou um planejamento de dentro da gaveta e me entregou. E falou que era para mim voltar em 30 dias. Mas e aí? Ela não fez nenhum tipo de avaliação? Não, ela não fez avaliação. Ela pegou meu nome, meu peso, minha altura, calculou IMC e foi isso. Então, falta a questão, assim, do profissional ter a empatia de chegar, de conversar com esse paciente, de escutar esse paciente. Mas fazer isso tudo demora. Hum, Eu não vejo isso como uma demora, eu vejo isso como um acolhimento, como um carinho com esse paciente. Se ele está ali é porque ele precisa, seja por uma questão de saúde, seja por uma questão de estética ou qualquer outro fim. Mas se ele está ali, ele quer ser escutado. Ele quer contar as dores dele, ele quer contar as dificuldades.
como que eu vou desenvolver um trabalho se eu não consigo escutar esse paciente? A maior dificuldade está aí. Engraçado você falar que o paciente trouxe para você uma situação que fui no profissional e ele tirou a receita da gaveta e me entregou. Isso é muito preocupante. Como é que como é que eu individualizo algo para alguém se eu já tenho um negócio pronto? Sabe? Cadê? Como é que eu vou respeitar os limites daquele paciente se eu tenho algo pronto? Eu não conversei com a pessoa e aí eu pego um papel e entrego para ele. Não é assim. E esse é um tipo de relato que é muito comum dentro do consultório. Muito comum. Eu escuto isso, antes eu escutava com menor frequência. A partir do momento que eu comecei a atender alguns planos de saúde, eu estou escutando isso com uma frequência maior. E aí eu fico assim, poxa, por que que o profissional, ele está só visando, será que é só o dinheiro, porque ele precisa? É porque ele não está sabendo lidar com esse paciente, ele não está entendendo o que está acontecendo? Sabe? Então, o profissional, seja independente da área de atuação, ele tem que ter o ouvido apurado. Ele tem que saber conversar com esse paciente. Muitas vezes eu descubro alguma dificuldade, alguma carência, alguma dor desse paciente por meio de uma informação. Aí a gente fica preocupada com algo que ele soltou sem querer e a gente vai contornando, vai conversando e ele vai se abrindo com a gente. A partir do momento que ele se abre e vê a confiança, ele percebe assim, poxa, tem alguma coisa diferente aqui. Eu acho alguma coisa nesse profissional que eu não vi no outro. E aí é um momento que ele, vou dar uma chance a mais. Que aí ele vai engatando na questão do acompanhamento. Precioso demais esse seu depoimento. Muito precioso. Eu trabalho há muitos anos, eu tenho 14 anos de saúde, eu tenho relacionamento e tenho alguns trabalhos muito presentes dentro dos planos de saúde. Então eu conheço um pouco dessa dinâmica, já negociei muito com eles, já lidei com prestadores de serviços credenciados também, já trabalhei com credenciamento direto e tudo mais. E muitas vezes é uma ciranda, né? Então, o plano de saúde tem o problema de ter, às vezes a pessoa, tipo assim, como é que eu posso dizer? É complexo isso para falar, mas não conseguimos encontrar um bom profissional. Aí também tem, às vezes, o problema da remuneração também. Vira uma situação complicada. Como é que você vai tratar tudo isso? E ainda o paciente é mal atendido. Olha como é que essa pauta ela é séria e essa pauta ela é totalmente, ela tem que ser discutida. Você está me acabando de falar que você recebe paciente com queixas de outros profissionais. E agora você pegar uma receita de alimentação e tirar da gaveta e passar para o paciente, você pode estar, imagina, eu não entendo tecnicamente, né, por não ser profissional da área, mas eu entendo que você pode estar orientando o seu paciente a consumir um produto que vai fazer mal para ele. Agora imagina uma medicação, Né? Um suplemento. sim, Será que todo um mundo exame. precisa disso? Será que aquele tipo Exatamente. de suplemento, aquele tipo padrão alimentar ali é o mais indicado para aquele indivíduo? Às vezes o que funciona para um não vai funcionar para o segundo. Eu brinco com os pacientes que o que serve para Chico não vai servir para o Francisco, talvez. E aí é um momento que a gente tem que individualizar a conduta e tentar fazer o melhor para aquele paciente, o mais próximo da realidade dele, para que ele tenha uma melhora de saúde, uma melhora de estética e tudo mais. Eu faço um trabalho com as empresas de saúde muito de marketing comercial, desenhar estratégia, ajudar a empresa ali. Onde que você quer chegar? Eu quero ter mais público, mas quem que é esse público? Eu trabalho muito isso. Eu brinco que eu sou um serviço de inteligência comercial para dentro de uma clínica, de um laboratório, de um hospital, mas eu também ajudo eles a tratarem do cliente, porque eu gosto que a gente trabalhe aquela visão de ir atrás do paciente correto. Então, se você trata o paciente que tem essa queixa, onde que nós vamos fazer as nossas ações, as nossas captações para trazer esse paciente para cá? É o paciente correto? É esse paciente que a gente quer? Porque a gente pode tratar uma dor de cabeça, mas a gente é especialista no paciente que tem a dor de cabeça, mas tem outra coisa.
Então eu converso com as equipes e falo, que eu brinco que saúde não é uma fábrica de parafuso, que você fabrica todos os parafusos ali com as mesmas polegadas e tudo mais. Cada caso é um caso, cada cliente que eu atendo é um cliente. Eu não posso pegar o projeto de um e entregar para o outro. Eu tenho que fazer projetos diferentes. E eu sou um trabalho de inteligência comercial e administrativo. Então, assim, se esse trabalho que eu faço ele é importante, não quero falar que ele é mais importante, muito pelo contrário, mas eu estou trazendo esse exemplo. Eu estou tratando a saúde da clínica, de quem presta serviço. Mas quem presta serviço com o paciente, ali é o grande momento da saúde. A saúde tá agindo ali. Ali é profissional, paciente. Pá, é esse medicamento aqui, é essa dieta aqui, é esse exame que você precisa fazer. Ali é o momento. E se isso é feito de uma forma incorreta em algum momento, isso vai gerar para o paciente uma série de consequências. Ele ter que procurar outro profissional, pagar outro profissional, ter um problema de saúde que vai onerar ele bastante, talvez até cirurgicamente, ter que contratar um plano de saúde para poder fazer alguma coisa, ter que pagar do próprio bolso. Então isso é muito sério. E se você está falando que o paciente chega com essa queixa, isso é muito grave. E está sendo muito comum. Muito, muito mesmo. Ah, eu fui no profissional X, não só da nutrição. Ele mal conversou comigo. A maioria dos meus dados já estavam no computador dele, porque vai por um sistema, né, da secretária para lá. Ele mal olhou na minha cara e prescreveu, às vezes, uma medicação, me passou um monte de exame, mas ele não conversou comigo. Como é que eu ia informar para ele que tal medicação às vezes me faz mal? Ou, e que eu não posso comer, eu não posso tomar leite porque eu sou intolerante. Ou mesmo quando eu tomo, eu passo mal. Então, isso daí deixa a gente numa corda bamba, me deixa chateada, mas me deixa feliz porque eu consigo escutar esse paciente, eu consigo resolver o problema dele porque eu soube escutar. Então, eu estou dos dois lados da balança, né? Eu vejo os dois lados. Assim como a gente tem excelentes profissionais no mercado, a gente tem aqueles profissionais que a gente chama de meia boca, porque ele faz o trivial e manda para o outro. Todas as áreas sofrem desse mal, infelizmente, dos maus profissionais e que, né, não querem entregar a melhor solução porque talvez dá trabalho, porque às vezes a pessoa mesmo não sabe. É um assunto muito complexo e muito grave. Eu imagino que os conselhos profissionais devam ter rotinas árduas de fiscalização, de levantamento, identificação, talvez pegar as denúncias dos próprios pacientes. Eu não sei como é na área de você, se os pacientes denunciam diretamente, mas são práticas que a gente precisa esperar dos conselhos e das pessoas também, principalmente você que presta um bom trabalho, a pessoa que vai até você e que foi no outro profissional que não resolveu, ele deve se sentir assim, poxa, eu posso ter sido enganado. E agora? Eu tenho que denunciar, eu tenho que fazer alguma coisa, porque, como eu falei, isso é muito grave. Aline, bate-papo foi incrível, muito bom ter você aqui. Quero deixar um espaço aí para você falar mais alguma coisa que você esteja com vontade aí, trazer mais algum tema se você achar pertinente e fazer também as suas considerações finais. Nossa área está crescendo, tem tudo para melhorar. A gente está ganhando espaço, a gente está ganhando notoriedade que a profissão precisa, mas a gente precisa também saber, além de escutar o paciente, saber trabalhar com os outros profissionais, né? Trabalhar com fisioterapeuta, trabalhar com a esteticista que mexe com a parte de dermatologia, com o médico do trabalho, que também a gente atua, com a psicóloga, que o trabalho é uma linha muito tênue, que a gente é meio nutricionista, meio psicólogo, na parte de, na questão, é, na questão assim de abordar esse paciente, de acolher esse paciente, sabe? É isso que é importante. A gente não tem que trabalhar sempre visando algo, visando um bem-estar nosso. No momento que a gente se torna profissional, o primeiro bem-estar é do paciente. A gente tem que se colocar no lugar desse paciente, entender qual é a dor dele e tentar trabalhar da melhor forma possível para ele e não para a gente.
né? Eu acho que isso, além de uma empatia, é algo humano. Não tem porquê a gente simplesmente pegar algo da gaveta e passar para ele. Nunca foi essa a função do profissional de saúde. O profissional de saúde ele está ali para auxiliar, ele não está ali para julgar. Eu brinco com os pacientes que eles têm que ver em mim como se fosse uma muleta. Eu estou ali para auxiliar. Ele vai caminhar sozinho? Ele vai caminhar sozinho. Mas naquele momento eu sou a muleta para ele. Eu vou pegar na mão dele e vou mostrar, e vou direcionar qual é o caminho, qual que é o melhor caminho para aquilo que ele precisa, para aquilo que ele quer. Então, a gente precisa aprender isso tudo na prática. A gente vê muito isso sendo falado por professores, por mestres, por doutores, em faculdades, em escolas, em cursos, palestras, mas a gente tem que pegar isso para a gente. A gente precisa abraçar a causa. A partir do momento que a gente abraça a causa, costuma acontecer tudo da melhor forma possível. O paciente reconhece o nosso valor, o paciente reconhece o quanto o nosso serviço é necessário e o quanto a gente está ali para auxiliar. Então, é importante esses bate-papos para que a gente exponha tudo que está acontecendo, para que haja diálogo. Em breve a gente talvez tenha uma mesa de conversa por aí. E aí vai ser importante, né, de colocar e ver também o posicionamento dos colegas, quais são as dores deles. Que às vezes quando a gente individualiza, né, as entrevistas assim, mas é interessante a gente ver a visão do colega, como é que ele vê a nossa participação junto ao trabalho dele. Porque nenhuma profissão trabalha isolada. Eu dependo do educador físico para atividade física, eu dependo do psicólogo para saúde mental, eu dependo do endócrino para me ajudar na questão hormonal, né? Eu mexo com um viés do paciente, mas ele é um ser global, ele tem outras áreas. E eu preciso sim da ajuda dos outros profissionais. Então, cabe a nós saber também, além de humanizar o atendimento para esse paciente, saber trabalhar com os outros colegas. A maioria fala assim, e quando você ajuda um Nutri ou uma outra classe de profissional, você está querendo ser estrelinha. Não, gente, eu não vejo isso não. Eu vejo como um auxílio. Se ele está com dificuldade naquilo e eu posso ajudar, por que não ajudar? Então falta um pouco mais disso. A gente não está ali para competir com ninguém, não. A gente está ali por um bem final e normalmente voltado para o paciente. Então vamos abraçar a causa e vamos tentar caminhar todo mundo junto. O sol brilha para todo mundo. Vamos estudar, vamos correr atrás, vamos fazer o nosso melhor. Agradeço de coração o nosso bate-papo por confiar na minha área, por confiar no meu trabalho. Conhece meu trabalho já de perto, já tem um tempo. E tanto na parte da comerciária, quanto indicação, quanto auxílio com alguma coisa, conta comigo. Se eu puder auxiliar, eu estou sempre à disposição.